agradeço de coração aos nossos dois acadêmicos que aceitaram esse convite e que vêm aqui iluminar essa manhã. Também quero fazer menção aqui de agradecimento à Flames e à Associação Internacional de Poetas pela Paz, na pessoa da professora Delas Nieve, quem eu já nominei, a Life Editora pela parceria, e também com muita alegria e muito entusiasmo aos nossos alunos que estão aqui presentes hoje. Obrigado aos professores que dispensaram as turmas e se interessaram pela literatura, e a todos os nossos convidados que estão aqui hoje, que pertencem à comunidade FMS, mas não são nossos alunos, aos meus colegas que estão aqui, tem alguns professores que já aposentados voltaram aqui, uma alegria revê-los. E aqueles que nos acompanham no canal do YouTube também, muito obrigado. Eu gostaria de chamar ao palco para uma pequena abertura aqui, nesse dispositivo, a nossa vice-reitora, essa pessoa que é muito importante para as artes aqui na FMS, para a cultura, a professora Camila Celeste Brandão Ferreira Ita. Convido também ao palco a presidente da Academia da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, professora Delas Nieve das PET, acompanhada dos nossos acadêmicos, professor Sequim e professor Nejar. E convido o meu amigo, docente e coordenador do curso de pós-graduação em Letras da UFMS, aqui de Campo Grande, professor Geraldo Vicente Martins, por favor. Primeiro, quero cumprimentar a todos que estão, a todas presentes aqui no nosso Teatro Glauci Rocha. É um teatro que é um marco para Mato Grosso do Sul. A gente tem muita história realizada pela própria construção deste teatro, mas também por tudo o que aconteceu e acontece dentro dessa nossa pérola. E hoje é mais um dia para nos abrilhantar enquanto Universidade Federal. Quero cumprimentar todos que estão aqui, também aqueles que nos acompanham pelo canal dos nossos parceiros. Desejar que a gente tenha uma bela manhã literária, e a UFMS se sente muito honrada, trago aqui abraço do nosso reitor, em receber tão nobres acadêmicos em nossa universidade para essa grande conexão com os nossos cursos de graduação e também de mestrado e doutorado. Muito obrigada aos senhores, ao querido Nejário, querido Sequim. Esta parceria com a Universidade Federal e a Academia Feminina de Letras e Artes do Estado, ela é profícua. Ela tem produzido enormes e belos momentos para a literatura e para a cultura. Somos gratas, senhora vice-reitora, somos gratos, professor Marcelo, reitor de Cultura da Universidade, e grato a todos os senhores que comparecem e participam conosco. É desta forma que vamos poder levar o conhecimento a todos. E falo também às nossas acadêmicas que estarão online, as professoras da universidade, entre elas a Rosângela, a distante e bela Corumbá, que participará e certamente vai trazer enriquecimento a este momento. Agradeço a presença, eu acabo de ver, duas integrantes da Academia do Estado de Letras, a Bernadelle e a Naveira. Obrigada pela presença e pela participação. Ficamos contentes porque desse tipo de união é que pode acontecer realmente a cultura em nosso Estado. Enquanto formos juntos, caminharmos juntos, poderemos realizar. Em separado, não faremos nada, isso é certo. Obrigada a todos, obrigada, Marcelo, pela sempre parceria, obrigada, Camila, pela sempre parceria, obrigado, Life Editora, você é um grande parceiro. E a Academia Brasileira de Letras, se quem me permite, eu agradeça em nome dos dois, mas em especial do Nejar, que é o padrinho da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado, e quem nos pega pela mão e nos carrega junto e nos honra imensamente. Obrigada. E receber dois nobres acadêmicos com uma vasta produção literária, tanto de caráter poético, ficcional, mas de reflexão sobre a literatura, somente engrandece esse nosso percurso. Então, nosso agradecimento mais efetivo e do coração, que é o que efetivamente conta, não é? A boca
fala daquilo que o coração tem. Não é? Então, de coração, nosso agradecimento, hoje e sempre, pela presença, que venham outras vezes, assim como o poeta Carlos Nejar já tem feito, também o poeta Antônio Carlos Sequim, que venham outras vezes nos ajudar a alimentar. Um sonho, sim, né? Mas, como a Delas Neve sugeriu há pouco, sonho que sempre sonhamos juntos, e assim deve ser, né? Porque vocês sabem, sonho que se sonha junto é realidade. Muito obrigado a todos por estar aqui conosco hoje. Eu quero saudar aqui nessa manhã amigos já que se firmam e se firmaram no tempo, como o reitor, compositor excepcional, que é Marcelo Fernandes, mas eu quero trazer à baila aqui uma figura central na cultura de Mato Grosso do Sul, que é Delas Nieves Daspert. Não apenas pela liderança, pelo amor à terra, como poeta e como empreendedora da paz, embaixadora da paz. Quero aqui saudar também a vice-reitora, saudar todos os professores aqui presentes, ao povo que está aqui, da Academia de Letras, de Academia Feminina de Letras e Artes desta terra, em que eu sou presidente emérito com muita honra. E, de uma maneira especial, a presença aqui deste grande escritor, desse companheiro na Casa de Machado, nosso secretário-geral, futuro presidente da Academia Brasileira de Letras, poeta, grande poeta, que tem uma intensa lucidez crítica. E é uma alegria podermos estar aqui, porque a terra da gente, como dizia Cícero, é onde a gente se sente bem. Eu quero falar sobre esse tema, mas até eu gostaria que depois me perguntassem, para não ficar eu aqui apenas falando. Eu quero ouvir a voz de vocês também. A criação ficcional. Diz Paul Valéry que ninguém como o executor de uma obra conhece a fundo suas deficiências, que se suprirão no tempo e no caminho. Porém, o ponto axial da criação contemporânea tem sido gerado por dois preconceitos. O primeiro, o da verossimilhança. O segundo, o dos gêneros em relação à linguagem e vice-versa. A verossimilhança na ficção ou na poesia não passa de um fingimento pessoano. Falam até muitas vezes que o ficcionista é um mentiroso. Eu até não creio nisso. O ficcionista é um inventor. E ele tem todo o direito de inventar, porque a imaginação cria uma outra memória.
Outra memória da espécie, a memória da palavra. Nós nos adentramos na mágica da invenção ou não temos esperança. Como diz Dante no início do seu inferno, vós que aqui entrais, deixai toda a esperança. A lógica está centrada na mágica. Ou não temos esperança. Bom, a lógica está centrada na mágica. E essa é a única verossimilhança admissível. No amor que tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos de Camões. Ou a própria realidade rebenta do que é mágico. E a frase é de Graciliano Ramos, o grande romancista, que diz assim: nada é mais inverossímil do que o réu. O que antes dele Castelo Branco, Camilo Castelo Branco, grande escritor português, repetia a mesma coisa. Porque, amigos, a palavra é a sombra do ato, conforme vislumbrou Demócrito. Contudo, a palavra vai além, já é ato. Um ato cercado de sentidos. Para sermos reais, temos de morrer da razão, para nascermos imaginando. É empresa da imaginação. O resultado de uma memória que é um grilo falante do futuro. E esse, a descoberta de um presente que amadureceu. Por isso que Proust, o grande Proust, ele diz que a verossimilhança é como uma senhora com um guarda-chuva. A ficção tradicional, a que denomino de linear, é a que usa o guarda-chuva com sol. A nova ficção utiliza o real como um guarda-chuva apenas quando chove. Seguindo o esquema ordenadamente digitalizado, com um novelístico rito de autoajuda, fórmula requentada, enredo agradável ao leitor, pronto para o espectro televisivo. O que é invento de idioma e a imaginação desequilibra. E o solo é sempre a outra realidade que só a imaginação vislumbra. Sentir é perceber. E perceber, imaginar. Porque, assevera Kafka, nenhuma lógica é capaz de impedir o homem que quer viver. Se nos ampararmos na verossimilhança da tradição, a obra kafkiana, a partir de Metamorfose, seria recusada, deixando-se fora um legado de gênio por miopia. O ponto nodal é a arte de ver que está entupida de preconceitos e conceitos. Então, não permite a passagem do vento encanado do espírito. A verossimilhança racional
É a muleta de quem não sabe andar sozinho na luz. Porque a luz se reinventa caminhando. Também se abre quando aprendemos primeiro a ver no escuro. Depois o escuro que nos alcança de claridade. Porque o Criador tem que aprender a ver no escuro, isto é, pela fé. Muitas vezes não se sabe o romance que nós vamos escrever. Mas nós sentimos palavras que vêm vindo e que precisam serem apanhadas. Eu conto apenas uma experiência pessoal. Nunca sei o romance que eu vou escrever. O romance é que se vai escrevendo na medida em que eu tenho fé de que eu vou realizar um romance. A fé não existe apenas no plano religioso ou do espírito. A fé também tem que existir na arte. Quem não acredita, não faz. E nós precisamos acreditar mais para criar. E as palavras vêm e eu posso falar de mim, como experiência pessoal, eu tenho que escrever as palavras. Eu vou escrevendo o romance, primeiro à mão. Porque o que acontece? Eu pego as palavras, eu sinto as palavras, e elas também me pegam, me apanham, me acompanham. Então, depois é digitado o texto, aperfeiçoando. E é curioso que às vezes eu vou amontando páginas e páginas e páginas. E uma vez, na Carta aos Loucos, eu confesso a vocês que eu perdi a ordem dos textos, porque um texto caiu debaixo de outro. E aí eu passei o maior trabalho para conseguir concatenar o meu romance. Mas é como eu sinto o romance. O romance precisa sair do lugar comum, sair da banalidade. E o mestre nisso é Guimarães Rosa. Mestre nisso também vários poetas, escritores, Garcia Marques. Mestre nisso, vários outros escritores que nós conhecemos. O João Cabral, por exemplo, como poeta, e aqui está um mestre sobre João Cabral. Tudo o que ele escreveu, tudo o que ele escreveu tem um infinito sentido. Borges, outra grande figura latino-americana. O autor Rulfo, o autor de Pedro Páramo. Então, eu estou trazendo exemplos. Guimarães não deixa uma frase lugar comum nunca. É verdade que ele inventa palavras. Na minha visão, nós não precisamos inventar palavras. Nós temos que deixar que as palavras se inventem.
Quando as palavras se inventam em nós, elas são coisas novas. Não há lugar comum. Nós não precisamos inventar palavras. Mas é um respeito imenso a Guimarães Rosa, grande gênio da nossa língua. Ele precisou disso, mas ele fazia as palavras que ele inventava como se viessem da boca do povo. Porque ele anotava na estância, ele anotava a fala dos vaqueiros. E ele estilizava essa linguagem. Mas, meus amigos, nós precisamos, na ficção, aprender a ver no escuro, onde as coisas não existem. Quando nós começamos a designar, as coisas começam a existir. E descobrir faz parte da linguagem, que ama o que deseja. E a frase é de Goethe. Ama o que deseja o impossível. Porque o impossível, muitas vezes, é mais fácil, sobretudo para Deus, se nós temos fé, do que o possível. O possível, às vezes, é muito dificultoso. O impossível, não. E não é impossível para quem é capaz de fazer as palavras voarem. E elas gostam de se ver planando. Ou então as deixamos inermes no campo dos signos, o que é limitado e pequeno, como lascas de matéria ou cascas abandonadas. Quanto aos gêneros, jamais se negou, se negará a sua existência. O poema há de ser o poema, o romance, romance, o conto, conto, teatro, teatro, a crônica, crônico, o ensaio, ensaio. Mas em qualquer um deles, é a linguagem que determinará os gêneros, não os gêneros a linguagem. Poesia, por exemplo, é tudo que tocamos chorando com o sussurro do povo nas raízes. É a imagem que fala. O ensaio é o pensamento que vê sem precisão de óculos. Por serem as palavras olhos quando carece de óculos, é porque a visão entortou. A crônica é o acontecimento desenhado na fala, e o conto é a imagem que raciocina, segundo Bachelard. E no romance, tratando-se da visão do ser humano, há um problema que é o equilíbrio entre o veritas e a realitas. Entre o excesso de realidade e o de fabulação. Se desequilibra, muitas vezes, esse excesso pela carência de pensamento. Os nossos ficcionistas precisam pensar, não apenas fabular. Assim, o romance, o poema, o teatro, o ensaio, a história, vivem da linguagem, não dos gêneros que os designam. É relâmpago que apenas se clareia na escrita. O miraculoso das palavras não procura tribos. São as tribos que procuram as palavras. E que não se esqueça que a ruptura de gêneros já se estabeleceu com Oswald de Andrade e Mário de Andrade. E o meu querido amigo aqui vai falar sobre modernismo. Aliás, curiosamente, eu estava lembrando na viagem
ele foi o primeiro que me escreveu sobre o meu romance no Jornal do Brasil, falando que o trabalho do romance, como o trabalho dos sonhos, como ele está presente aqui, é um momento de sortilégio. Todavia, a literatura é o sonho desperto das civilizações, lembrou Antônio Cândido, a ponto de não haver equilíbrio social sem literatura. Vamos além. A literatura não é só o despertar dos mágicos, é o despertar aos poucos também do que continuará sonhando, inexistindo equilíbrio humano sem literatura, porque lida com a imaginação. O que pode os homens sem ela? O que pode sem essa fala dos historiadores de um imaginário sem fronteiras estabelecido no coração do homem? Para isso, há que voltar à oralidade como dos aedos gregos. E é interessante que muito da atual ficção africana é um retorno à oralidade. Numa aprendizagem que se faz coletiva, contemplando e mudando as coisas. Há que dar aos leitores olhos novos para fazer o trajeto que nos mostra argutamente José Saramago. Aliás, eu conheci, foi meu amigo Saramago. E eu queria saudar aqui o Walter Jerônimo, editora, que publicou um livro meu, Evangelho segundo o Vento. Porque um dia, ele, grande amigo meu, nos encontramos seguidos em Lisboa para almoçar. E ele escreveu um livro, Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu fui ler o livro e confesso a vocês que eu fiquei assustado, porque Jesus não é personagem histórico, é um ser divino. E eu achei muito estranho o tratamento que ele fez. E fui escrever um livro chamado Evangelho segundo o Vento. E quem o publicou foi aqui o editor de Mato Grosso do Sul, Walter Jerônimo. Eu acho que o livro está, inclusive, aí para o toque. Mas eu mencionei Saramago. Há livros dele que são obras-primas. Vários livros dele são incríveis, como o que ele escreveu sobre um convento, aliás, convento que eu já visitei em Portugal, Memorial do Convento. Do ensaio sobre a cegueira, ele escreveu um ensaio sobre a cegueira. Ele passou para o ensaio sobre a lucidez. Há que captar e reencontrar o mundo que está no imaginado, porque limitar ou diferenciar o que se deslimita, não gerando diferença, desvincula-se da linguagem fiel à invenção do abismo que traz dentro dela. É fugir do centro da matéria que se perde pela linha das aves. Criar é abismar-se. Simultaneamente, desenraiza-se e sobe aos píncaros, porque de se alar se sustenta.
O ensaio não é maior ou menor, devendo ser ele, como alega com autoridade Eduardo Portela, uma nova forma de pensar e de escrever, caracterizando-os por fundamental leveza. Por sua vez, o escritor americano David Foster Wallace, na introdução aos melhores ensaios dos Estados Unidos, afiança que o bom ensaísta é o que consegue se orientar em um mundo saturado de informação, extraindo o sentido da massa indiferenciada de descrição e reflexão, valendo pelo calibre de linguagem de quem nele se estabelece. Mas eu estou aqui para falar de ficção. Quanto aos romances, personagens romanescos, eles podem ser vivos com a nossa pele e ossos. É interessante, por exemplo, meu conterrâneo, aliás, do Nelson, que está aqui, querido amigo, o Pampa, o nosso Érico Veríssimo. Ele criou um personagem chamado Rodrigo Cambará em O Tempo e o Vento. E é incrível. Quando ele matou o personagem, houve manifestações de todas as partes contra a morte do personagem. E quando nós andamos pelas fronteiras do Rio Grande, várias lojas, vários restaurantes têm o nome de Rodrigo Cambará. Como também Jorge Amado, em Gabriela Cravo e Canela, que apareceu na televisão também, como O Tempo e o Vento. Mas esses escritores são criadores de personagens, mas não são criadores de linguagem. Guimarães Rosa foi criador de personagens e criador de linguagem. Borges é criador de personagens e de linguagem. Garcia Marques, também em 100 anos de solidão, é criador de linguagem e de personagem. O escritor hoje observou Proust, já estou terminando, não vou cansá-los. O escritor hoje observou Proust, há de ser um novo Homero. Mas a cegueira de Homero é mais visionária e visível do que a que vem de olhos sadios intactos. A cegueira homérica é transfiguradora e nos ilumina, ensinando a perceber por ele, concedendo olhos a uma imaginação que não se recusa a ver mais longe. Entender é saber prolongar-se no que não se conhece, porque se adivinhou antes ao sonhar. Sonha-se de enlouquecer no amor. Onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se pergunta. Ou é lição de André Malraux, francês. Eu não posso mais conceber o homem independente de sua intensidade. O real que declina-se ali aos mitos e prefere aqueles que são nascidos do espírito. E se o conceito de progresso não vige na arte, segundo Proust, no dizer de George Agamben, o fato de a linguagem demarcar os gêneros e não os gêneros da linguagem, não significa. Estou meio perdido aqui no labirinto. Progresso, no sentido de avanço de espaço, significa descoberta do mecanismo da criação, que é descoberta de nós mesmos. Essa sim que exige progresso. O alvo
com que se busca ser humano. E o humano é exatamente essa fratura que abre um mundo e sobre o que se sustenta a linguagem. E é tal fôlego que impulsiona o flutuar dos nadadores. Por isso é o mesmo Proust, mais mestre da memória do que do esquecimento, a declarar que um escritor contemporâneo tem tudo por fazer. Porque, amigos, nada está terminado. E essa tarefa de tudo a fazer também está com muitos que nos assistem nesta manhã. Nós temos que buscar tudo fazer. Porque de buscando fazer, as coisas se fazem. E de sonhar, as coisas se criam. E de amar, as coisas chegam até a voar. Como é esse momento aqui que eu passo convosco nessa terra. Muito obrigado. Muito obrigado ao poeta Carlos Nejar por sua fala rica em reflexões que poderemos retomar um pouquinho mais adiante, porque nos diversos momentos desta manhã, agora convidarei o poeta Carlos Nejar a tomar lugar na plateia para acompanhar a próxima fala, que será a do poeta Antônio Carlos Sequim. Por favor. Mais adiante, como eu disse, nós teremos um momento de diálogo, com colegas da universidade e também, certamente, abriremos para a pergunta do público. Alô. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo a acolhida que tive aqui em Mato Grosso do Sul, pelo convite da universidade, e especialmente nominando os professores e as professoras Camila, Geraldo, Marcelo Fernandes, Walter, Deslaniev e o confrade Carlos Nejar, que também muito me honrou com seus comentários. A proposta é fazer uma revisão da famosa Semana de 22, que foi extensamente comemorada no ano passado, em razão do seu centenário, mas eu creio que houve alguns aspectos não suficientemente questionados a respeito desse evento. Uma narrativa costuma apresentar protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. E na história da literatura brasileira, nenhum evento foi tão propício à criação de personagens quanto a Semana de Arte Moderna de 22. Não só por ser considerada, com ou sem exagero, como uma espécie de refundação da literatura no Brasil, quanto pelo caráter coletivo com que ela se compôs. Sim, porque, diversamente de movimentos anteriores, como o romantismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo dispõe de um grandioso acontecimento público para chamar de seu. Ora,
exatamente por essa dimensão coletiva, não apenas pelo número de participantes, mas também pela coletividade das artes, literatura, música, pintura, arquitetura e escultura, todas elas presentes na semana, podemos dizer que parece ter havido diversas semanas, eventualmente até contraditórias, abrigadas numa só semana, se formos acreditar no que sobre ela disseram seus protagonistas, seus antagonistas e seus coadjuvantes. Nossa proposta é de apresentar um breve balanço de algumas manifestações sob formas de artigos, depoimentos, ensaios e livros, escritos por vários desses autores e atores das apresentações de 1922. Uma espécie de memória da semana por Mas o que logo se destaca é que nessas lembranças do que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, praticamente ninguém, aceita assumir o papel de coadjuvante. O protagonismo foi alvo de revisões pelo filtro implacável da história. Quem foi importante em 22? Pelas memórias, todos foram igualmente importantes, mas a história é cruel. Algumas estrelas de 22 hoje são poeira cósmica no mapa literário. Porém, até contribuições modestas, simplesmente administrativas, tendem a se maximizar por meio de narcísicas lentes de contato. Citemos um exemplo, o hoje esquecido René Thiollier, um escritor secundário, na imitação de Eça de Queiroz e de Coelho Neto. René Thiollier nada tinha a ver com espírito modernista, salvo o fato de ser amigo de Paulo Prado. Este, sim, o importante mecenas organizador do movimento. E o que fez o René? Coube a René Thiollier a missão de assinar o contrato de aluguel do teatro no valor de 847 mil réis, que equivaleria hoje a uns 50, 60 mil reais, para a realização desses encontros, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Ele foi uma espécie de avalista na assinatura do contrato. Pois bem, isso não o impediu, na conclusão de um livreto que ele publicou em 1954, de assim vangloriar-se. Aí abro aspas aqui. Por mais extravagante que possa parecer, quem organizou a Semana de Arte Moderna fui eu. Então está aí o primeiro coadjuvante que pretende ser um grande protagonista. Se Thiollier, em sua generosa autoavaliação, se declara o organizador da semana, vários outros reclamam a paternidade do evento, sem que exista até hoje um exame de DNA literário que seja totalmente confiável. Mas a maioria dos estudiosos tende a atribuir a um coadjuvante de 22, não o René, e sim o artista plástico Di Cavalcanti, com a ideia de realizar o evento. É quase um ponto pacífico hoje de que a primeira semente
foi lançada não por um literato, mas por um pintor, de Cavalcante. No seu livro Viagens de Minha Vida, de 1955, Di relata que vivia em trânsito entre o Rio de Janeiro, onde morava, e São Paulo, onde ia ganhar dinheiro. Num desses deslocamentos, encontrou-se, na Pauliceia, com o já citado Paulo Prado, cafeicultor, empresário bem-sucedido, cosmopolita, culto, generoso. Di Cavalcante cogitou a realização de uma semana de arte moderna no Teatro Municipal. Proposta logo encampada por Paulo Prado, que convocou um grupo de amigos da alta burguesia paulistana, incluindo René Thiollier, para financiar esse projeto. Escreve Di Cavalcante nas suas memórias, aspas, eu sugeri a Paulo Prado a nossa semana, que seria uma semana de escândalos literários, para meter os estribos na barriga da burguesia paulistana. E aí já há uma certa ironia, né? Porque é a burguesia, alta burguesia paulistana, que patrocina o movimento para ela própria sofrer, né? Ou levar patadas do movimento. Tudo leva a crer, então, que tenha sido, nesse encontro, plantada a primeira ideia da semana. Porém, outra pessoa também reivindica a primazia da sugestão. Nazaré Prado, irmã de Paulo Prado, com quem o escritor e diplomata Graça Aranha, que é um nome importante, em 22, mantinha um apaixonado relacionamento extraconjugal. E aí declara a senhora Nazaré Prado, entre aspas, pode parecer presunçoso, mas eu fui a causadora da semana de 22. Naquela época, eu estava em São Paulo, na casa de minha família, e Graça Aranha necessitava de um pretexto para me visitar. Vemos, a Semana de Arte foi um belo pretexto. Aí, fecha aspas, da Nazaré Prado. Vemos, portanto, que o tema se torna mais complexo, porque, além da paternidade, agora também temos que pensar sobre a maternidade da semana, né? Procurar o pai e agora procurar a mãe. Hoje, soa espantosa a importância, então, conferida a Graça Aranha. O que teria Graça Aranha, um escritor mais ou menos conservador, a ver com o espírito renovador de 22? Um escritor secundário. Já havia sido bafejado pelo destino quando, aos 30 anos, em 1898, foi convidado a integrar o quadro de fundadores da Academia Brasileira de Letras, caso único, sem haver escrito um livro sequer. Então, foi o único acadêmico e logo fundador que entrou para a academia sem ter publicado um só livro. Já o destino foi generoso com ele, né? Dele sobreviveu, talvez, o romance Canaã, de 1902. E um outro texto, que menos conhecido, mas é o melhor dele, é um belo ensaio introdutório à correspondência entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco, porque Graça Aranha foi amigo dos dois e faz um belíssimo depoimento, né, apresentando a correspondência Nabuco-Machado. Mas, de qualquer modo, coube a Graça Aranha a honra de abrir a Semana de Arte Moderna, proferindo uma conferência um pouco confusa, frouxa, intitulada, aspas, A Emoção Estética na Arte Moderna, no dia 13 de fevereiro. Como vimos, 13, 15 e 17. Então, Graça Aranha teve essa primazia, né? A primeira palavra literária numa Semana de Arte Moderna foi num escritor que não era nada moderno, que era o Graça Aranha.
atribuem um prestígio de Graça Aranha junto ao Paulo Prado, não ao fato de o escritor namorar a sua irmã Nazaré, tornando-se uma espécie de cunhado não oficial do empresário, mas a sua atuação, a atuação de Graça Aranha, como diplomata, quando teria desenvolvido importantes negociações junto à Alemanha e à França em favor do café brasileiro, beneficiando Paulo Prado, que era um grande cafeicultor. Sua reputação no meio modernista de Graça Aranha, para dizermos pouco, não provocava entusiasmos. Por isso, o convite para a sua participação no festival funcionaria principalmente como uma manobra, a fim de conseguir o aval de um nome veterano e respeitado nas letras, algo estrategicamente vantajoso para os mais jovens. É como se, atraindo Graça Aranha, né, os jovens da semana ganhassem uma respeitabilidade literária que por eles mesmos eles jamais obteriam naquela época. Sobre Graça Aranha, escreve Di Cavalcanti: não era homem de profundidades, e, juntando-se ao nosso grupo de modernistas, deu ao movimento de 22 um tom festivo e reconciliável, talvez, com o sentido de transformação social que, para mim, deveria estar no fundo de nossa revolução artística e literária. E reparem, o jornal O Estado de São Paulo tem uma notícia no dia 29 de janeiro de 22, poucas semanas antes da semana. Aspas, a matéria do Estado de São Paulo. Por iniciativa do escritor senhor Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras, haverá em São Paulo uma Semana de Arte Moderna. Iniciativa de Graça Aranha, mais uma atribuição da paternidade. Tinham, porém, como os modernistas, Graça Aranha como um padrinho ou patriarca do movimento, pelo menos até 1924, entre 22 e 24, porque eu consegui ler o seguinte, um livro que tem uma dedicatória autógrafa de Manuel Bandeira, num livro de poesia, de 24, para Graça Aranha, e Manuel Bandeira escreve o seguinte: a Graça Aranha, Manuel Bandeira, ao mestre da perpétua alegria, o seu eterno aprendiz. Rio, junho de 24. Portanto, ao mestre e o aprendiz, né? Perpétuo aprendiz, uma posição de extrema reverência de Bandeira frente à obra ou à figura de Graça Aranha. Manuel Bandeira é um caso curioso, porque ele era coadjuvante em 22 e virou protagonista da nossa história literária. E Graça Aranha foi o contrário, era um protagonista em 22 e se transformou num coadjuvante das nossas letras. Manuel Bandeira, como se sabe, não participou diretamente da Semana de 22. Ele permitiu que um de seus poemas, Os Sapos, o famoso Sapos, uma sátira contra o neoparnasianismo, fosse lido por Ronald de Carvalho, na segunda noite. Voltaremos à questão, porque há um mal-entendido em respeito aos sapos. Quando escreveu o livro Itinerário de Pasárgada, 1954, portanto, exatos 30 anos depois daquela dedicatória, Manuel Bandeira contradiz a dedicatória de 24, que ele próprio escreveu. Declara Manuel Bandeira: não conseguimos até hoje impor a verdade. Ou seja, que nunca fomos discípulos de Graça Aranha. Então, 30 anos antes, era o eterno aprendiz do mestre. E agora, em 54, ele diz que nunca foi discípulo
de Graça Aranha. E admite sobre o modernismo que o modernismo pouco deve a ele, Bandeira, mas que ele muito deve ao movimento. Do ponto de vista literário, e agora vamos botar o foco na semana, não no depois da semana, no que se falou, no que aconteceu na semana, não no que se disse depois que teria acontecido, 4 foram os autores de destaque, todos eles paulistas: Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Delpíquia e Oswaldo de Andrade. Esses foram os grandes 4 nomes de 22 em 22, mesmo que depois não tenham sido referendados. E curioso é que desses 4, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Delpíquia e Oswaldo de Andrade, apenas Guilherme de Almeida não deixou memórias sobre a semana. Todos os outros 3 se manifestaram. Delpíquia, sobretudo, que é o mais esquecido, Menotti Delpíquia. Outro que, como Graça Aranha, foi deslocado de protagonista para coadjuvante, Menotti Delpíquia. Ele talvez fosse, em 22, o mais inflamado defensor do modernismo, mais do que Oswaldo de Andrade, muito mais do que a Graça Aranha. Porque se Graça Aranha, naquele discurso de abertura meio vago, ele dizia que tudo nos leva à unidade suprema com o todo universal, seja lá o que isso quer dizer, né? Nós vamos contrapor isso a uma conferência de Menotti Delpíquia, que trazia a questão para o século XX. Disse Menotti no seu discurso pronunciado na semana, aspas, as ninfas modernas dançam um machixe ao som do jazz. Morra a Grécia, morra a mulher tuberculose lírica. Organizemos uma vaia definitiva e formidável nos deuses do Parnaso. Nas suas memórias, 1972, vocês vão notar, se fizerem uma pesquisa, que tem muito livro sobre a semana em 72, porque corresponde ao 50º da semana. Então, as editoras foram lá para explorar esse filão, né? Então, em 72, Menotti Delpíquia publica A Longa Viagem, as suas memórias, e diz que a grande imprensa, isso é verdade, era contrária à renovação artística, mas, paradoxalmente, foi num jornal conservador, o Correio Paulistano, que, escondido no pseudônimo de Hélios, Menotti Delpíquia encontrou espaço para divulgar as novas ideias. E aí prossegue Menotti Delpíquia, entre aspas, vou, sem consultar apontamentos, repare, essa frase é perigosa para um memorialista, né? Ele tem apontamentos, mas vai querer evocar tudo 50 anos depois, sem consultar apontamentos. Vou, sem consultar apontamentos, fixar essa inesquecível batalha da semana como eu tenho na memória. Sobre a noite de abertura, como todos os outros, Menotti Delpíquia vai depreciar a conferência de Graça Aranha. Diz que foi uma exposição filosófica e doutrinária monótona. E prossegue. O tumulto deveria explodir na segunda noitada, a segunda do dia 15. Fora eu, Menotti, o escalado para dirigi-la. Chamei Oswaldo de Andrade. Foi então que, sob o comando dos piquetes da vaia, rompeu no Teatro Municipal a maior assoada que me foi dado ouvir na vida. Uivos, gritos, pateadas no assoalho e risadas. Até hoje se discute se Oswaldo contratou ou não um grupo, né, para vaiar a entrada dele, para recriminá-lo, como forma de criar um certo escândalo. Esse é um ponto que não está esclarecido, e muito menos pelo Menotti. Vamos destacar, nessas memórias de Menotti Delpíquia, o tom cordial
com que ele, em 72, se refere aos seus dois escritores, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, que pouco depois, em 28, se tornaram inimigos, se tornaram desafetos por uma cisão, sobretudo de natureza ideológica. De um lado, nós temos o grupo vencedor aos olhos da posteridade. Era o grupo politicamente à esquerda, representado por Mário e Oswaldo. E o grupo da direita, de que fariam parte Menotti e Delpicchia, depois Cassiano Ricardo e, já na semana de 22, Plínio Salgado. Pouca gente se lembra de que Plínio Salgado atuou discretamente, embora na semana de 22. E na hora de refazer a fotografia para a história, discretamente esse grupo foi afastado da foto principal, né? Como todos nós sabemos, Plínio Salgado, que era um discreto coadjuvante na semana, depois ele fundou e foi líder da Ação Integralista Brasileira, uma versão nacional do fascismo italiano, chegando a candidatar-se à presidência da República em 1955, quando então obteve 8,28% dos votos válidos. Outro ponto diz respeito às hostilidades contra a semana, inclusive de pessoas que depois, em boa parte, se tornaram favoráveis a ela. Um exemplo típico é de Cassiano Ricardo, que depois ficou muito amigo de Menotti e Delpicchia, né, e de Guilherme de Almeida. Diz Cassiano Ricardo que havia a moda do soneto e que somente de maneira heróica algum viciado poderia sair da moda do soneto. E que depois que ele encontrou Menotti e Delpicchia e Plínio Salgado, ele se tornou um modernista convicto e até um teórico do movimento. Mas, além essa conversão de Cassiano Ricardo, não foi a regra. Ao contrário, muitos se pronunciavam pela rejeição categórica dos valores modernistas. E uma estratégia que foi usada era a seguinte: chamar toda a movimentação modernista de futurista. Tudo aquilo ali é futurismo. Como o futurismo era um movimento já de 1909, com Marinetti, era uma maneira de dizer: essa é uma vanguarda velha, é uma vanguarda atrasada, porque está copiando o que Marinetti já fazia no início do século XX. Então, esse foi um recurso muito usado pelos jornalistas da época. Mas vocês vão ficar até um pouco aqui espantados ou perplexos se souberem que ainda em 1960, portanto, já praticamente na beira de Brasília, né, surgindo, nós tínhamos um conferencista, um professor, que fez um ensaio, conferência, chamado Modernismo. O nome dele é Nilo Brusi, e esse Nilo Brusi publicou o livro. Ele não hesita a recorrer a considerações racistas para desqualificar Mário de Andrade. Cito aqui a opinião de Nilo Brusi, em 60, falando sobre Mário. Aspas. É um misto de caipira e mulato pernóstico, opinando. Sua obra valerá muito futuramente, não como contribuição artística, mas como contribuição para o estudo do mulato, ou pela arrogância ou pela falsa modéstia, tudo misturado a uma forte dose de ridículo. Aí está a opinião, né, chocante para nós, né, do escritor Nilo Brusi, em 1960. Mas o livro que mais rancorosamente tenta fazer um ajuste de contas com a semana
foi o publicado em 1976 por Ian de Almeida Prado. 1976. E ele escreve em 114 páginas um livro que se chama A Grande Semana de Arte Moderna. Só que o título é totalmente irônico. Foi mal escolhido porque o leitor, evidentemente, vai achar que é um livro favorável à grande semana de arte moderna e que o Ian vai tentar demonstrar que não foi grande coisa nenhuma, né? E na dedicatória desse livro encontramos o seguinte, aspas, agora ele vai citar a mulher de Paulo Prado. A Marinete Prado, vírgula, que teve a ideia da Semana de Arte Moderna. Vê-se, portanto, que não apenas a paternidade, mas até a maternidade da semana é uma matéria controversa. Visto não estar esclarecido se tal honraria da maternidade cabe à mulher ou à irmã de Paulo Prado. O título do livro, publicado às custas do autor, é enganoso, pois se trata de um rancoroso e agressivo ataque contra o evento, tanto que o capítulo 6 se chama A Malfadada Semana de Arte Moderna. E o Ian de Almeida Prado fundamenta a sua opinião em dois argumentos que ele repete o tempo todo. Primeiro, a semana, quando realizada, não foi levada a sério e obteve mínima repercussão. Era uma pilhéria para escandalizar e divertir a alta sociedade paulistana. Por incrível que pareça, isso não está muito dissociado da verdade. Uma maneira de insultar, de agredir, de provocar. Eu diria que foi uma provocação de rapazes para a alta burguesia. Toda hora o Ian repete isso. E o segundo argumento dele, Mário e Oswald se aproveitaram da semana para uma gigantesca operação autopromocional. E, para isso, tiveram que artificialmente aumentar a importância e a repercussão da semana, porque teriam percebido que sobreviveriam como escritores na medida em que a semana fosse magnificada. Estavam quase que umbilicalmente vinculados ao sucesso de 22, ainda que fosse um sucesso a posteriori, que fosse um sucesso forjado por eles próprios e não pelo que de fato teria acontecido no palco do teatro. Então, é muito sarcástico Ian de Almeida Prado, nesse livro. Ele chega a fundir os dois escritores num nome só, Mário Oswald, né? Como se fosse uma dupla que, na época, estivesse trabalhando sozinha. E diz, Mário Oswald saíram, na qualidade de donos da semana, saíram das trevas em que se encontravam. O curioso é que esse livro, né, que é um libelo contra a semana, foi escrito por alguém que dela participou, Ian de Almeida Prado. Sim, 54 anos depois, Ian fez seu tardio ajuste de contas, numa época em que os seus alvos, Mário e Oswald, já estavam mortos há muito tempo e não tinham como replicar, não tinham como se defender. Contra Oswald, inclusive, Ian chegou a entrar com uma ação criminal, né? Perseguiu na justiça Oswald de Andrade. E, até então, as críticas à semana vinham de pessoas que eram hostis à vanguarda, que não participaram da semana. E o Ian foi o primeiro e o mais forte caso de alguém que participou e que depois tratou de reduzi-la praticamente a zero.
Como vocês todos sabem, o balanço e o livro mais importante e mais equilibrado sobre o que foi a semana de 22 foi a partir de uma conferência de Mário de Andrade, em 1942, na Casa do Estudante, no Rio de Janeiro, né? 20 anos depois da semana, num livrinho intitulado O Movimento Modernista. É um depoimento amargo, é um depoimento autocrítico, que é o que falta em todas as manifestações anteriores, né? Não há dose de autocrítica nenhuma. É tudo louvação absoluta ou ataque total. Mário de Andrade tem uma posição equilibrada e lamenta, quer dizer, de um lado ele saúda a semana como um movimento arejador da cultura brasileira, mas do outro ele lamenta que a semana tenha sido muito reduzida ao lado estético, a um lado de renovação de formas, sem nenhuma consciência sociológica, histórica mais pertinente. Como se fosse apenas uma brincadeira de formas, né? Que era importante renovar, mas virando um pouco as costas para o Brasil, virando um pouco as costas, né, para a dimensão trágica da nossa história, da nossa geografia, da nossa realidade. Já falei de Mário, já falei de Menotti Del Picchio, né? Vamos agora nos concentrar aqui em Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que eu não tenho dúvida em considerar, para o bem ou para o mal, o mais modernista dos modernistas. Por quê? Porque ele foi, até o fim, um propagador e um executor das ideias modernistas da década de 1920. Ou seja, todos os outros escritores que foram modernistas, depois foram alguma coisa que não era mais modernista. O que vai ter o Drummond, de 1930, com alguma poesia, né? E o Drummond de Claro Enigma, de 1951, em que ele até retorna ao soneto, só tem em comum o fato de ter a mesma pessoa assinando os dois livros, mas são propostas estéticas totalmente diferentes. Muitos acham que isso é bom, que o poeta não fica prisioneiro de um estilo. E outros acham que não, que Oswald representava, digamos, a esperança verdadeira do modernismo. E outros, ao contrário, vão dizer que Oswald ficou envelhecido por não ter sabido reprocessar a sua obra depois que o modernismo já entrou para a história, depois que a semana já ficou como um registro no passado. Se você pegar as últimas produções poéticas de Oswald e as primeiras, você vai achar que ele está no mesmo lugar, você vai achar que ele está no mesmo período. Conhecido por sua verve polêmica e sarcástica, Oswald de Andrade proferia juízos bastante volúveis, sujeitos a rompantes, circunstâncias e conveniências. Num dos artigos jornalísticos, nos seus artigos, o que havia de mais constante é a inconstância. Declara um outro poeta, Domingos Carvalho da Silva, que conheceu bem Oswald, aspas, conheci pessoalmente o senhor Oswald de Andrade, 47, e desde esse ano eu o sofri alternadamente como amigo e inimigo. Admiro a sua curiosa contribuição para o movimento modernista, a cuja massa falida ele permanece fiel como um rabino agarrado ao Velho Testamento. Essa é a opinião de Domingos Carvalho da Silva. Agora, e o Cassiano Ricardo? Em 1944, essa é uma das maiores ofensas da literatura brasileira, hein? Em 1944, Oswald de Andrade chamou Cassiano de Ricardo de, aspas,
ratazana em molho pardo. Então, foi o epíteto que ele deu, em 44. Mas, no artigo de 52, 8 anos depois, Cassiano Ricardo viu-se elevado ao posto de, aspas, maior poeta vivo do Brasil. Então, em 8 anos, passa de ratazana ao maior poeta vivo, né? Todos os 2 juízos publicados e assinados por Oswald de Andrade. Mas, se ele mudava muito, no que se refere à semana, e não por acaso, ele sempre foi um ardoroso defensor. Referiu-se a ela em muitas crônicas, sempre elogiando, conferências, entrevistas, apesar de nunca ter esclarecido as causas de seu radical rompimento com Mário de Andrade, em 1929. Esse é um dos maiores mistérios da literatura brasileira, da crônica social da literatura brasileira, né? O que terá levado 2 intensos amigos até antes de 22, porque se conheceram em 17, numa exposição de Anita Malfatti, né, a romperem de modo inconciliável em 29, apesar de Oswald depois ter emitido certos sinais de reaproximação que foram sempre rechaçados totalmente por Mário de Andrade. Vejam o que diz Oswald tentando resgatar-se com Mário, né? Aspas, depois da briga. Mário foi um grande estímulo e, sob certo aspecto, gostei dele, Mário, por narcisismo, pois a sua literatura vinha provar que as minhas ideias eram certas. Então, até para elogiar Mário, o Oswald tem que elogiar a si mesmo, né? Ora, Mário sempre foi irredutível a qualquer tentativa de reaproximação. Perto da morte dele, há uma carta duríssima que ele endereçou a Murilo Miranda, sem citar nominalmente Oswald de Andrade, mas estava claro a quem ele se referia. Aí, aspas, nessa carta de Mário a Murilo Miranda. O único ódio que me depaupera, fecha aspas, de novo, aspas, um indivíduo que chafurdou nas maiores baixezas do insulto e da infâmia pessoal. Outra, sei que se trata em toda rica extensão da palavra miserável, tanto usada para leprosos como para qualquer indigente ou qualquer bandido, esse miserável. Bom, muito dura, né? Muito dura a fala de Mário contra a figura de Oswald. E nós percorremos aqui diversas recordações da semana de 22. Para o desfecho dessa palestra, convém agora mudar o ângulo e investigar não aquilo que se disse, mas o que não se disse, o que permanece até hoje inconcluso, vago, lacunoso. Talvez, em vez da memória, a desmemória da semana, e eu diria uma desmemória estratégica, porque assim como interessou aos herdeiros de 22 realçar certos fatos, interessou a esses herdeiros esconder, omitir outros fatos. Um deles, que eu já falei aqui, né, foi a retirada do grupo que ideologicamente se vinculou à direita no retrato oficial dos vencedores da semana. Mas, se nós examinarmos o que não foi dito, ou o que faltou dizer, constatamos algo surpreendente. Seja por meio de depoimentos posteriores que nós vimos, seja por aquilo que foi divulgado na época, nos jornais, nas crônicas, ainda hoje desconhecemos, mais de um século depois da semana, desconhecemos
a quase totalidade dos poemas que foram ao palco no Teatro Municipal na condição de supostos representantes da arte moderna. Que poemas foram esses? Eram poetas ou poemas modernistas? Com exceção da poesia da Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, teriam sido modernistas os poetas e os poemas da Semana de Arte Moderna? Eu respondo que não. O enorme sucesso posterior do evento se daria muito mais pelas intenções renovadoras e provocativas do que pelos textos então apresentados, propriamente ditos, e que, em teoria, deveriam materializar essas intenções renovadoras. Em busca desses poemas esquecidos, porque Menotti não fala deles, Mário de Andrade não fala deles, Oswald de Andrade nem foi o poeta, foi o prosador que se apresentou, e pouca gente percebe isso, né? Então, em busca desses poemas esquecidos, inclusive pelos seus autores, eu recorri à maior fonte de consulta relativa aos acontecimentos jornalísticos na época da semana. É um livro que se intitula 22 por 22, um livro organizado por Maria Eugênia Boaventura, e nesse livro ela reuniu tudo que se publicou em 22 e pouco depois sobre a Semana de Arte Moderna. Fossem matérias favoráveis, fosse, na maioria, matérias hostis. E vamos entrar num ponto importantíssimo, que eu acho também que nunca foi tornado público, cogitado. O poema Os Sapos. O poema Os Sapos, como todos vocês sabem, né, se tornou o texto símbolo dentre todos aqueles que foram levados ao palco. Esse a gente sabe que foi levado, a semana de 22, na própria semana. Sérgio Buarque de Holanda, com certo exagero, chegou a considerá-lo, aspas, uma espécie de hino nacional dos modernistas, esse poema. Pois bem, nenhuma das 231 matérias reunidas no livro cita os sapos, ou cita Manuel Bandeira. E tampouco o nome de Manuel Bandeira consta do programa oficial da semana de 22. Portanto, o efeito de Os Sapos em 22 foi nulo, foi inexistente. Como pode fazer sucesso um poema que não é citado em nenhum dos 231 artigos? Né? Um poema cujo autor não aparece como integrante da semana. Foi uma construção a posteriori de 22, como quase tudo. Foi a posteriori que esse texto adquiriu a dimensão superlativa, inexistente para a plateia e para os críticos, na noite de 15 de fevereiro, quando ele foi lido por Ronald de Carvalho. Quando, então, esse poema teria sido, no máximo, entre tantos outros poemas vaiados pela assistência, mas sem nada de especial. E, além disso, se você for ler hoje Os Sapos, você vai ver que se trata de um poema nada modernista. É um poema escrito em versos regulares, metrificados, 5 sílabas o tempo inteiro, rimados convencionalmente nos lugares tradicionais. Que hino nacional é esse que é vazado numa linguagem antiquada? Isso que é o hino modernista? Temos que pensar nessas histórias. E tem outro equívoco também, que é muito difundido em manuais escolares, que é uma bobagem total, dizer
que os sapos é uma crítica ao parnasianismo. De jeito nenhum. Manuel Bandeira mesmo declara que ele critica o neoparnasianismo. Ele adorava Bilac, Vicente de Carvalho, Raimundo Correia, não tinha nada contra o parnasianismo. O que ele criticava eram os poetas contemporâneos a ele, anacronicamente parnasianos em 1920, mas ele tinha que fazer outra coisa. Então, esses neoparnasianos é que eram alvo de os sapos, nunca o parnasianismo. E para quem tem dúvida, basta ler aquele livro do Itinerário de Pasárgada. O próprio Bandeira diz isso claramente. Aspas, a propósito desta sátira, devo dizer que eu a dirigi mais contra certos ridículos do pós-parnasianismo. Nunca ataquei publicamente os mestres parnasianos. Nunca repudiei o soneto. Está aí o Bandeira falando algo e que as pessoas insistem em não ver, né? E não insistem em desconhecer. Num paradoxo aparente e meio borgiano, eu poderia dizer que, com o Itinerário de Pasárgada, foi a partir de 1954 que o poema começou a fazer um grande sucesso em 1922. Tá? Então, é esse olhar do paradoxo. Né? Então, o poema em 54 começou a fazer sucesso em 22, que em 22 não fez sucesso algum. Dos escritores que participaram do grupo que entrou em cena na semana, só 3 até hoje continuaram no cânone da literatura brasileira: Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Ora, em 22, Manuel Bandeira ainda estava longe de aderir ao modernismo. Ele só iria aderir em 1930 com libertinagem. Então, Bandeira não era modernista na Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade só iria se tornar modernista em 24, com o Pau-Brasil. Tanto que, na semana, ele leu um trecho de prosa de um romance, Os Condenados, que está a léguas de ser um livro modernista, muito conservador comparado ao que ele faria depois. Memórias de João Miramar, Serafim Ponte Grande e o Pau-Brasil. Mário de Andrade, por incrível que pareça, não há nem certeza do poema que ele apresentou no palco. Alguns dizem que foi Ode ao Burguês, que conclui com aquele verso: fora, fora o bom burguês. E se foi esse o poema, não temos certeza, seria um jogo de espelhos, né? Porque ele está vaiando a plateia que o vaia. Então, um jogo paradoxal, né, do poeta frente a um espelho às avessas. Curioso é que outros apontam outro poema chamado Inspiração, e o que causa realmente pasmo. Mário morreu muito depois de 22, teve décadas, e nem ele, nem nenhum curioso perguntou: Mário, o que você leu em 22? Qual foi o poema? Não se sabe. Né? Inspiração para alguns, né? O Ode ao Burguês para outros. E os demais? Guilherme de Almeida vai se tornar modernista em 1925, com Raça. Menotti Del Picchia só é modernista em 25, com Chuva de Pedra. E aí nós temos o seguinte paradoxo. Eu diria que a Semana de Arte Moderna ensinou poetas não modernistas a se tornarem modernistas. Não foram eles que foram propagar o modernismo. Eles aprenderam a ser modernistas a partir das consequências imprevisíveis do que eles próprios disseram em 22, sem serem, à época, representantes poéticos daquilo que, em teoria, eles estavam defendendo. Aí eu pergunto aqui nesse ensaio: seriam de fato representantes daquilo que pretendiam considerar a poesia moderna?
Ou será que o ideal de renovação conseguiu expandir-se à revelia desse incipiente elenco modernista? Foi o que efetivamente acabou ocorrendo. Mas, aí, honra ao mérito, nunca saberemos com que intensidade e com que velocidade o modernismo se teria propagado sem o aparato publicitário e o trampolim da semana. Tá certo? Quer dizer, mesmo não sendo ela uma semana modernista, o aparato que ela gerou, né, o trampolim que ela foi, realmente pode ter acelerado o processo de modernização da literatura brasileira. O leitor de hoje, interessado em saber o que foi apresentado ali no dia 13 e, sobretudo, no dia 15, que foi o mais literário, vai encontrar uma desinformação, e não só dos poemas, porque a parte literária ela se compôs de poemas e de conferências. Pois bem, das 5 conferências que estão anunciadas no programa da semana, nós desconhecemos completamente o conteúdo de 3 delas: Ronald de Carvalho, Renato de Almeida e Mário de Andrade. Então, 3/5 dos discursos do modernismo nunca foram localizados e nunca foram publicados. E do conjunto de poemas que ocuparam, os poemas que ocuparam a cena na segunda noite, nós só temos certeza da presença dos Sapos em 1954, e não quando foi lançado. Nós temos certeza de um poema de Mário de Andrade, cujo título é desconhecido, e, numa ironia do destino, o único poeta e o único poema comprovadamente presentes na semana é um poeta mineiro, absolutamente obscuro, chamado Agenor Barbosa, que publicou e leu um poema chamado Os Pássaros de Aço. Então, esse é. O que foi a semana de 22, com certeza, foi Agenor Barbosa lendo Os Sapos. E, evidentemente, não teve qualquer ressonância esse fato, né? Mas foi publicado, na época, o poema, e a autoria foi concedida ao seu efetivo criador. Pois bem, para concluir agora, as conferências e os poemas lidos, efetivamente lidos na semana, e que chegaram ao livro, que chegaram à forma impressa, mal devem ultrapassar 20 páginas. 20 páginas. Há uma grande desproporção entre essa quantidade mínima de textos publicados, entre os 20 e o Agenor Barbosa, claro, né? Há uma grande desproporção entre a quantidade mínima de textos publicados e a enorme quantidade de ensaios e livros publicados sobre essa minguada semana de 22 em 22. Estou sempre fazendo essa diferença, né? É claro que não há uma relação necessária entre a dimensão primitiva de um documento e a extensão de tudo que se produz sobre esse documento, mesmo que ele seja pequeno. Haja vista até hoje, né, no nosso mundo, a repercussão alcançada pelas poucas linhas registradas nos 10 mandamentos da Tábua de Moisés. Em matéria discursiva, era o mínimo, né? E o que gerou de literatura e interpretação foi absolutamente incomensurável. Mas, neste caso da semana, talvez falte, para animar professores, leitores, historiadores, um 11º mandamento, não só os 10. O 11º seria: não pesquisarás em vão. Seria extraordinário se nós pudéssemos localizar esse material dado como perdido e, assim, entender melhor
e com mais inteireza a gênese da poesia modernista a partir da compilação da totalidade das 5 palestras e de todos os poemas que foram levados à cena há 101 anos no Teatro Municipal de São Paulo. Hoje, nós estamos bem longe de tal realidade. Mas quem sabe essa pesquisa e essa aspiração não se concretize até 2122, a tempo de integrar as comemorações, então, do 2º centenário da Semana de Arte Moderna. Obrigado. Eu queria só dar um adendo aqui, se me permitisse. Essa palestra, eu li, apresentei a vocês de forma compacta, ela se encontra num livro que eu estou lançando, né, Papéis de Prosa, de maneira um pouco mais extensa, com mais exemplos, com mais justificativas. Aqui, em função até do horário, eu fiz uma apresentação um pouco mais compacta. Obrigado ao poeta Antônio Carlos Sequim por essa fala com farto material para reflexões, indagações futuras. Na nossa manhã literária, então, nós temos agora um pequeno interlúdio musical, né? Vou convidar o Antônio Carlos Sequim para, uma vez mais, sentar-se ali na plateia. Nós temos um pequeno interlúdio musical, breve, com o duo Amabile, né? Então, gostaria de chamar aqui os colegas de UFMS, Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim. Eles vão apresentar, né, 2 breves canções, uma sobre texto de Mário de Andrade e a outra sobre texto de Carlos Nejar. A gente tinha uma outra peça para fazer hoje, mas o professor Sequim ilustrou tão bem, o Mário de Andrade estava tão no centro do palco que a gente trocou por esse texto, que é um soneto maravilhoso aí dele, né? E a segunda peça, e a última, são 2 só, a gente vai fazer um texto do Nejar, da República do Pampa, um livro maravilhoso, quem não tem, adquira, um livro fantástico da literatura brasileira. E ele me fez um desafio em janeiro, eu tinha composto outras coisas já com o texto dele, né?
E ele falou, olha, eu queria que você compusesse um ciclo. Eu falei, mas um ciclo de canções, Nejar, eu não sei. Mas o que você estava pensando? Eu perguntei para ele. Ele falou, eu queria pensando numa coisa estética, assim, perto da Baquiana 5 do Vila Lobos. E o Vila Lobos é, de fato, dentro dessa discussão aqui da Semana 22, era a personalidade central em termos de música, né? Não foi abordado porque é literária a palestra. E o meu doutorado é sobre modernismo. Então, o Vila Lobos é essa figura modernista avant la lettre, né? Antes do Mário ter teorizado qualquer coisa, que ele fez um excelente ensaio, né, em 28, ensaio sobre a música brasileira. O Vila era um modernista em pessoa. E aí o convite do Nejar me pareceu bem interessante, porque eu conheço bem a linguagem modernista, né? E aí saiu essa obra, eu espero que vocês gostem, só para vocês entenderem. A Baquiana 5 do Vila é uma obra que faz homenagem a Bach, e ela tem uma parte inicial grande, lenta, lírica, sem texto. É um vocalize. E depois tem uma parte central com o texto, inclusive um texto que eu diria para vocês que a música é muito mais feliz, né, que o texto, mas enfim. E depois volta a parte só vocalizada. Então o texto fica no meio, ele fica muito em evidência. E aí eu fiz a minha obra assim em cima dessa forma, proposta pelo Nejar. Agradeço ao Nejar pelo incentivo aí. E é um desafio para a cantora, professora Ana Lúcia. É sempre um desafio cantar. A gente vai fazer a Baquiana? Vai. Ai. Mas a gente vai fazer, tá? Então, de Carlos Nejar, música de Minha Pena, a República do Pampa. O Leão Está em Ti, o título.
está em ti e não nas coisas. O leão está em ti e não nas coisas. Bom, nós vamos agora para o penúltimo ato desta nossa manhã literária, né? Então, gostaria de chamar à mesa, uma vez mais, né, os poetas Antônio Carlos Sequim, Carlos Nejar, e acompanhados também da Desasnier Vidaspet. Haverá uma interação com alguns colegas, né, dos campos da universidade que têm os cursos de letras. Então, nós ouviremos à distância, né, os colegas do campus de Corumbá, a colega a professora Rosângela Vila, do campus de Aquidauana, o professor José Alonso Torres, e do campus de Três Lagoas, professor Ricardo Bulhões. E do campo de Coxim, nós temos aqui conosco a professora Tiana Antunes, a quem convido também para vir à mesa conosco, Tiana. Então, agora é com a tecnologia, serão a partir das falas dos poetas, pequenas reflexões, questionamentos. Também convido para subir à mesa conosco, né, o Walter Jerônimo, da editora Life, da Life Editora.
Walter, você quer falar um minutinho das obras que se encontram à disposição para aquisição do público? Bom dia. É um prazer estar presente aqui. A Life Editora agora completa, em outubro, 15 anos. E é um prazer poder estar fazendo parte desse evento junto com a FLAMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Associação Internacional de Poetas. Então, comunicando vocês que após o encerramento da mesa, vai estar sendo disponibilizados os livros para autógrafo, né? O Evangelho segundo o Vento, Carlos Nejar. A Tribo dos Sete Relâmpagos, esse ganhou o prêmio Lígia Fagundes Teles, de melhor romance pela UB do Rio de Janeiro. Ana à Esquerda, Antônio Carlos Sequim. Papéis de Prosa, Machado e Mais, Antônio Carlos Sequim. Papéis de Poesia 2, Antônio Carlos Sequim. Estão sendo disponibilizados lá no hall de entrada e depois os autores vão estar autografando. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, também comunicando, né, a Life Editora, como eu falei, tem 15 anos, é uma editora sul-mato-grossense, que tem um escritório em São Paulo e estamos atuando em todo o Brasil. E a partir agora do mês que vem, nós estamos abrindo o nosso escritório em Lisboa e também vamos estar editando e distribuindo os livros em Portugal.